Os Vingadores Doomsday nem saiu ainda, mas já dá pra prever uma coisa. Esse filme não é só super-herói. Ele fala de poder global, medo coletivo, quem manda no mundo. E talvez você nunca tenha percebido isso assistindo a Marvel. Hoje eu vou te mostrar como os Vingadores são, na prática, um espelho de geopolítica mundial. E depois desse vídeo, você nunca mais vai assistir a Marvel do mesmo jeito. Mas rapaziada, beleza? Eu sou o Thales e seja bem-vindo aí ao History Nerd. E já chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, porque isso ajuda demais no crescimento do nosso canal. E comente aí o que você tá achando da Marvel hoje, porque o que vamos explorar hoje aqui, cara, é absurdo. Se você gosta de um canal que fala sobre geopolítica englobando na cultura pop, mano, seja bem-vindo, vamos lá, vamos junto nessa. Por que falar de política na Marvel? Quando a gente fala de Vingadores, só vem na nossa cabeça, né? Explosão, boneco CGI, heróis, mas a Marvel, ela nunca foi só isso. Desde o começo, a Marvel, ela sempre falou de 3 pilares: medo, guerra, controle e poder. E o Doomsday chegou num momento muito curioso, mano, da Marvel. O mundo está dividido, várias guerras reais acontecendo e uma tensão global absurda. E a Marvel, mais uma vez, transformando isso em entretenimento. É óbvio, né? Nós sabemos que esse Novos Vingadores seria com o Kang, né? Nós vimos toda aquela treta que deu com o ator do Kang. Ele abusou lá da mulher, teve toda aquela parada. Então ele foi cancelado. E aí a Marvel teve que ir pro plano B, né? Que basicamente, cara... E aí eles trouxeram de volta o Robert Downey Jr. pra manter o fogo, né, na Marvel, o hype, e trazer um vilão que é absurdo também, muito maneiro. Se você nunca viu as HQ dele ou qualquer história dele, assista lá e lê as HQ que você vai gostar muito. É o Doutor Destino, é muito absurdo o poder dele, então eles preferiram adaptar isso. Mas eu vi relatos que o ator do Kang voltou, não sei, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas hoje eu quero fazer algo diferente, não é review, não é teoria maluca de fã, é pra gente olhar pra esse filme com um olhar de história e geopolítica. Então vamos lá. O mundo sem os Vingadores. Nós ainda não sabemos exatamente como vai ser o filme dos Doomsday, né? Não sabemos basicamente quase nada. Rolaram aqueles teaser que a gente assistiu aí de cada personagem ali, né? Principais que eles querem mostrar. Mas ainda não sabemos totalmente a razão e tal. Mas se você já viu as HQ, dá pra perceber que vai ter as incursões. O Doutor Destino vai tentar invadir alguns multiversos, alguns universos da Marvel, pra tentar um domínio próprio. No início, ele vai tentar se mostrar ser uma boa pessoa pros Vingadores. E alguns Vingadores vai ajudar o Doutor Destino. E nessa ajuda que os Vingadores vai dar pro Doutor Destino, ele vai fazer toda aquela malabarismo. E ele vai criar um reino dele no passado. E os Vingadores vão pro passado, lá na época medieval, e ali todos os Vingadores serão servos dele. E aí a gente vai ver no filme o que vai acontecer, se eles vão conseguir sair dessa, se vai ter 2 partes, eu acho que vai ser, né? Então é mais ou menos isso, esse é um contexto pra vocês entenderem aonde eu quero chegar. Uma coisa que Doomsday deixa claro, o mundo está fragilizado. Então, como eu falei pra vocês nesse contexto, o Doutor Destino, ele vai tentar ver alguma parada que tá acontecendo nos Vingadores, que você vê que os Vingadores estão todos divididos. E como eu disse, os Vingadores não são mais um grupo estável. E cada um segue o seu lado, suas prioridades, suas ideias. Isso acaba lembrando muito o mundo real que nós estamos hoje. Quando não existe uma liderança global forte, o que acontece? Os países começam a agir por conta própria. As alianças ficam frágeis, o medo acaba crescendo. E se vocês já leram as HQs, vocês sabem que quando os Vingadores se dividem, o mundo fica um caos. Os Vingadores como potência mundial. Então pensa comigo, cada Vingador representa um tipo de poder. O Homem de Ferro, ele representa tecnologia, indústria e complexo militar. O Capitão América, ele representa moral, discurso, liderança e símbolo. O Pantera Negra, ele acaba representando recursos estratégicos e soberania. O Thor, ele representa poder absoluto e ser um deus, né? Isso acaba não sendo aleatório. É exatamente como o mundo funciona. Não é só sobre quem tem força física, é que controla a tecnologia, a narrativa e os recursos. Em Vingadores Doomsday, a gente vai acabar vendo isso. Ele vai acabar brincando muito também com essas ideias. E aí vem uma pergunta, quem realmente manda quando tudo começar a desabar? O medo como arma política. Vocês já pararam pra perceber que todos os vilões da Marvel nasceram por um medo? 2 exemplos, um deles é o Ultron, que o Stark acabou criando para proteger a humanidade, né, como fosse um escudo no mundo, só que acabou dando errado. O outro é o Thanos. Se você reparar, o Thanos fez toda aquela parada, o estalo de dedos, né, apagou a metade da humanidade, por causa do medo também de acabar os recursos. Alguns medos também são medo do outro, medo do desconhecido, medo de perder o controle, e isso acaba sendo geopolítico
política pura, mano. Na vida real, o medo justifica guerras, vigilâncias e controle. No universo Marvel, justifica super armas, projetos secretos e decisões extremas. Doomsday não é só sobre inimigo, ele é uma desculpa. É a desculpa perfeita para cruzar limites. Heróis, controle e soberania. Uma pergunta que a Marvel sempre faz, mas a gente nunca percebe. Quem acaba controlando os heróis? Eles respondem a quem? Ao governo? À ONU? A ninguém? Esse debate acaba aparecendo no filme Guerra Civil, né? Quando o Tony Stark tem as ideias dos Vingadores e o Capitão América vai ao contrário. Então eles acabam se dividindo e aí tem a Guerra Civil. Porque quando alguém tem poder demais, o mundo acaba desconfiando, né? Pô, tem coisa errada aí. E em Doomsday eu acredito que também vai ser isso. Os heróis, eles salvam, mas também assustam. Nós sabemos que os Vingadores seguem ali algumas regras da SHIELD, porém vocês viram que quando houve uma discordância, eles acabaram se dividindo. Por que isso funciona tão bem? A Marvel acaba entendendo uma coisa. O público pode até ir ao cinema pelo entretenimento, assistir no streaming. A gente acaba só ficando quando se identifica com um herói. Igual eu, que eu sou muito fã do Homem de Ferro. Então eu acabo me identificando pelas ideias dele, de ser milionário, de, né, criar as coisas. Eu acho muito bacana isso. Só que a gente vive num mundo instável, inseguro, cheio de conflito. E acaba que isso a gente vê refletindo nos filmes e a gente acaba se conectando também. Por isso que Doomsday está dando muito hype antes de estrear. Eu tenho visto muita gente falando sobre isso, empolgada. E é claro, né, a gente vai ver os heróis, né, que fizeram a Era de Ouro da Marvel voltar. Como Steve Rogers, né, o Homem de Ferro. Essa nova versão do Pantera Negra também, que vai ter o Quarteto Fantástico, o X-Men. Então vai ser incrível, cara. Todo mundo tá muito louco pra assistir. Não ganha do GTA 6, né, mas é a próxima coisa de 2026 que a gente tá mais doido pra ver. Mas, cara, os Vingadores nunca foram só heróis. Eles são metáforas. Metáforas de poder, de medo, liderança e caos. E Doomsday chega pra lembrar uma coisa. Quando o mundo entra em crise, não é o mais forte que ganha, é quem entende o jogo. E isso acaba ficando muito notório. O que o Doutor Destino vai querer fazer com os Vingadores? Qual é o maior plano dele? Nós sabemos nas HQs que é controlar todo o universo, todo o multiverso. Só que no universo cinematográfico da Marvel, nós vimos que a linha é um pouco diferente. Eles não adaptam tão igual. Então, cara, o que será? O que ele quer? E será que isso tá muito parecido com o que tá acontecendo hoje em dia? Muita gente, muitos povos sendo tirados de algumas terras por não ser pertencente delas. Já notaram isso, né? Então é basicamente isso que o Doutor Destino quer fazer. Agora comente aqui embaixo. Você acha que a Marvel começou a ficar mais política ou sempre foi assim? Se você curtiu esse tipo de análise, se inscreva aí, compartilhe esse vídeo para aquele amigo que curte muito Marvel e também geopolítica. Aqui no History Nerd, cara, você não vai ver só sobre política em si e cultura pop. Aqui você vai ver uma visão do mundo totalmente diferente do que você já viu, mano. Então, cara, se você curte bastante esse tipo de assunto, se inscreva no canal aí, acione o sino das notificações para você ver os vídeos. Clica aqui nesse vídeo que é sobre também, né, o problema que tá tendo lá na Groenlândia com o Trump e tudo isso. Nesse aqui, ó, nós falamos sobre anime, mano. Cara, tudo que engloba anime no nosso dia a dia, na nossa vida. Você não sabe como que surgiu o anime, quem criou os animes, por que o anime foi criado. Clica nesse vídeo aqui que você vai curtir pra caramba, mano. Curiosidade top. Então, muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo e fui!